Bom, para analisar o discurso do presidente Lula na ONU, nosso entrevistado agora é o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Sempre bom receber você aqui. Cristiano, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Bom, a gente já está esquadrinhando, né, um pouco desse discurso do presidente, focando nas questões de combate ao meio ambiente, ao desmatamento ambiental, também sobre fome, como o presidente Lula sempre ressaltou em outros discursos que ele já fez na ONU, mas eu pergunto em relação às questões ambientais. O presidente fala que fez a lição de casa, no entanto, muitos analistas hoje, como a gente já estava falando aqui, muitos analistas criticam isso, dizendo que o governo não consegue fazer a própria lição de casa, mas chega na tribuna da ONU e diz que está fazendo essa lição de casa. Como é que a gente pode avaliar esse momento em que ele fala sobre as questões ambientais? Bom, Thiago, de fato, o governo, nesse tipo de discurso, né, o governo gosta muito de ressaltar mais os aspectos positivos. Quer dizer, o presidente Lula fala, por exemplo, na redução do desmatamento na Amazônia, mas, por exemplo, houve uma perda também, queimadas do nosso cerrado de um percentual muito expressivo no ano passado, e isso não foi, por exemplo, comentado pelo presidente, né? Recentemente também nós tivemos uma greve muito longa no IBAMA por questões salariais, por questões administrativas, e que, no final das contas, uma parte disso acabou a gente vendo que essas queimadas também têm uma certa responsabilidade nisso, né? Quer dizer, a falta de fiscalização, problemas ali de fiscalização e a própria atuação do governo em relação à defesa civil, que recebeu pouquíssimos investimentos. Então, pintou-se um quadro ali muito bonito, enfim, mas o fato é que o Brasil também não faz o seu dever de casa. E essa questão de fontes renováveis, ora, a indústria de óleo e gás no Brasil, ela é responsável por uma parte muito importante, por exemplo, para a gente ter um superávit na nossa balança comercial, por exemplo. É a indústria de óleo e gás que traz isso, né? E o Brasil, portanto, não pode se desfazer ou falar nesse momento em reduzir agora mesmo. Recentemente, Thiago, eu falava com o ministro do governo e eu perguntei para ele se ele concordava com a exploração de petróleo, por exemplo, na região amazônica. E ele falou, olha, depende. Se tiver muito petróleo, a gente vai fazer. Se tiver pouco, que não cubra os riscos, a gente não vai fazer. Então, o Brasil não pode abrir mão dessa riqueza que tem, e ainda é um produto muito importante, como eu disse, que acaba nos beneficiando muito na balança comercial. Noronha, eu queria te perguntar o seguinte, é claro que o presidente falou sobre questões internacionais, as guerras, enfim, e o interessante é que boa parte da imprensa internacional não deu destaque ao discurso do presidente brasileiro. Eu te pergunto o seguinte, porque tradicionalmente o presidente brasileiro abre o discurso na ONU, e se falava que, ou pelo menos era uma bandeira, né, do próprio governo Lula, de recolocar o Brasil no cenário internacional. Será que o Brasil ainda tem esse protagonismo? E essa discussão vem sendo feita desde o ano passado, mas numa tribuna como a ONU não há o destaque da participação brasileira. O que isso representa? Thiago, olha, o Brasil não politicamente, geopoliticamente, uma potência mundial. O Brasil é importante por conta da produção agrícola, alimenta o mundo, mas boa parte da importância do Brasil está aí, é isso aí, né? E esses discursos, de fato, eles acabam repercutindo muito mais internamente nos respectivos países, né? Quer dizer, o discurso do Milei repercutiu muito forte na Argentina, o do Lula repercutiu aqui no Brasil. Agora, presidentes e lideranças que têm de países fortes, como é o caso dos Estados Unidos, esses repercutem, obviamente, muito mais, né? É muito mais uma fala, vamos dizer assim, para política doméstica do que para a política internacional, para o globo como um todo.
E, bom, a Dora Kramer citou um ponto importante, que ele não fala sobre a Venezuela. Isso era mais ou menos esperado? Ele poderia dar algum tipo de sinalização sobre como que o Brasil entende esse momento que a Venezuela vive, dessa reeleição, que não há comprovação? Poderia, né? Mas o presidente Lula tem evitado entrar nesse confronto assim, direto, explicitamente com o governo venezuelano, apesar de ter, por meio do seu assessor internacional, Celso Amorim, também ter dito que não reconhece a eleição até que sejam apresentadas as atas, mas o fato é que o presidente já se desgastou, inclusive anteriormente aqui, por conta desse posicionamento, por conta de não condenar o fato, por exemplo, de vários candidatos de oposição terem sido proibidos de concorrer, por exemplo. Então, essa certa tolerância do governo brasileiro em relação à Venezuela acabou resultando em problemas internos aqui para o presidente, que inclusive repercutiu na popularidade dele. Então, acho que foi uma falha. O presidente elencou outros temas que ele achava mais relevante e deixou esse de fora. E para fechar, Cristiano, rapidamente, quando o presidente fala que a liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras, obviamente se referindo à situação do X aqui no Brasil, ele, ao falar isso, ele consegue juntar para ele ou ganhar o apoio de outros países também que estão nessa discussão sobre liberdade de expressão e censura na internet? Olha, isso já é uma discussão que está acontecendo em vários países, né? Não é só está acontecendo isso na Europa, está acontecendo esse debate também no próprio Estados Unidos com relação à proibição, por exemplo, do TikTok, por exemplo, né? Então, isso não é a fala do presidente Lula que vai colocar isso na discussão, porque já está, né? Mas ele se associa a países importantes, países democráticos que estão sim querendo fazer uma discussão mais ampla dessa questão da liberdade de expressão e, eventualmente, responsabilizar mais essas empresas de tecnologia. Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, cientista político, muito obrigado mais uma vez, Cristiano. Bom descanso, até a próxima. Até a próxima, Thiago.